Mas aí surgiu a tal da Bloomberg, né? Notícias. Assiste Bloomberg News. News. É. E aí? O que foi isso? Tem a ver com esse cara Que também? foi De onde é que surgiu isso? nesse sentido também de pensar o que que o cara que está na mesa de operações precisa, né? Então ele já tinha todos os dados, informações, análises, ele já tinha colocado as notícias, mas para ele rodar as notícias do Wall Street Journal da Reuters, ele tinha que pagar, né? Continuou pagando depois, tal, e falou, mas por que que a gente não tem as próprias notícias, né? Porque essa é uma... E aí a gente faz do nosso jeito, né? Porque até então era feito de uma forma convencional e tal, e não tinha tanta tecnologia. E aí que ele já, depois dessa matéria, conhece o Matt Winkler, ele troca uma ideia com ele, chama um dia lá para almoçar, e aí fala que tá pensando nisso, não sei o que, não sei o que. Aí ele pergunta, tá, o que que eu preciso? Se eu quiser ter a Bloomberg News, o que que eu preciso em termos de recurso, né? Ah, aí o Matt Winkler primeiro faz um teste de ética, né? Falou assim, tá, vamos... Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina o seguinte, tu tem a Bloomberg News e tu sabe que o chairman ou o CEO do teu maior cliente, que tem 10 mil terminais teus, tá num hotel no Rio de Janeiro, traindo a esposa, e tu fica sabendo dessa notícia e tu sabe que é real, alguém denuncia, tu faz a apuração e é verdade, e aí ele perguntou, o que que tu faz? Tu posta a notícia e perde o cliente? Ou tu abafa a notícia e fica com o teu maior cliente? Esse é o primeiro ponto. Ele fala, segue com a notícia. Então tá, então ok. Aí depois ele entrou, olha, tu vai precisar, para começar, né, 5 repórteres em Nova York, 5 repórteres em Tóquio, 5 repórteres em Londres, tal, tal, tal. Aí ele falou assim, bom, então a gente vai fazer isso aí, eu quero que tu toque, quando tu pode começar? E lembrando que na época ele estava no Wall Street Journal, né? Ele falou, só me dá um tempo para pensar, né? Aí no dia seguinte ele aceita, e aí ele é o responsável pela, pelo braço de mídia da Bloomberg e ele que cria o famoso Bloomberg Way, que é uma série de regras, né? De redação, de jornalismo que a Bloomberg utiliza. Que molda depois o mercado inteiro. É. E aí ele entra, então, né, nesse mercado de mídia, porque é complementar o que ele já fazia. E aí ele se torna imbatível, né? Porque aí ele tem todas as informações e dados, mais as notícias próprias. E também ele começa a fornecer as notícias de uma forma muito mais eficiente, muito mais automatizada. Isso é legal tu comentar como é que era feito isso, Greco. Talvez até então como era feito e como eles fizeram. Até então era simplesmente um jornalista fazendo tudo de forma manual. E aí eles pensaram assim, não, a gente precisa que os nossos jornalistas estejam com tempo livre para ser criativo. Tudo que for manual, maçante, tem que deixar a máquina fazer, que era o computador. Então todas essas questões assim, de tipo assim, Dow Jones está subindo 1% e faz 10 graus em Nova York, isso na rádio, né? Isso tudo era um computador fazendo. Entendeu? Então já estava tudo automatizado. Já tinham as variáveis, assim, então eles começaram a fornecer notícias muito mais rápido para todo mundo, porque eles já tinham, assim, alguns textos meio que pré-prontos e com essas variáveis, assim, dos ativos, né, de quanto estava o dólar, de quanto estava as ações, tal, 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 o Dow Jones, Nasdaq, coisa que na época um jornalista ia demorar muito tempo para escrever um texto toda hora, né, sobre como estava o mercado, e eles começaram a abastecer, né, fizeram então a Bloomberg News, ah, e era entregue nos terminais. Só que tu imagina, começou a ter muito mais notícia deles, com informações muito mais relevantes, e ele também sempre fala assim, cara, e a gente sempre tem que pontuar
a nossa eficiência tecnológica e que isso é tudo graças ao terminal Bloomberg. Acaba vendendo também o Sim, Exatamente. É o jogo perfeito. Exatamente. exatamente. E o enfoque também do texto era diferente. Eu achei bem legal. É Vocês uma linguagem muito mais analítica, né? Uhum. Muito mais direta em dado, número. Voltada pro trader, né? Que importava. É. Exato. Exato. Sim, antes era mais, sei lá, romantizado a questão. Ali era foco O no próprio visual da televisão ali, ele era mais analítico, gráfico. Uhum. Entendeu? Aqueles números pra tudo que é lá. Exato. E tal. Mas isso aí é no final dos anos 80 notícia, né? E aí em 92 ele entra em rádio e depois televisão. Né? Mas tudo com a mesma lógica, assim. De tipo, a gente tem que fornecer informações relevantes em real time. E para isso ele implementou muita tecnologia, né? Mudou tudo. Né? E aí até quando ele começa a Bloomberg News, ele tem inicialmente um problema com um Comitê. um comitê que libera as credenciais. Kisha Club. Não, isso é no Japão. Desculpa. Antes É o disso, comitê em Washington. ele viu que ele precisava. Então, assim, se ele ia fazer notícia, ele tinha que simplesmente. Ele não podia informar depois, né? Notícia é Sim. tudo questão de velocidade. Então ele precisava estar lá em alguns anúncios de tipo assim, o PIB, a inflação, entendeu? Só que isso o governo anunciava e só quem tinha uma credencial da imprensa que, né, tinha acesso a essas informações. E aí quando ele foi solicitar esses acessos, foi negado. Por os motivos mais idiotas que tem, entendeu? Era um clubinho, assim. Que ali já tava Reuters, Wall Street Journal, enfim, um monte. E os caras, cada hora, davam uma desculpa diferente. Vocês têm um banco por trás. Vocês... Né? Mas daí a que mais pegou o Matt Winkler foi a seguinte. Ele perguntou pro cara assim, o que eu preciso para uma credencial? Já foi a primeira abordagem. Ele falou assim, o cara perguntou, quem são vocês? A gente é Bloomberg, informações financeiras e tal. Quem lê vocês? A gente tá nos maiores bancos do mundo, Banco Central. Onde vocês são publicados? No nosso terminal. Como assim no nosso terminal? Não tem papel? Aí eu falo, não. Nos terminais, os principais mesas de operações dos bancos de investimento do mundo. Não. Daí, por esse motivo idiota, de que não eram no papel, não liberou a credencial. Aí olha como são as coisas, né? Olha como as voltas que a vida dá, como diria o Ratinho. O cara simplesmente, beleza, tiveram ali, ficaram um tempo sem conseguir essas tais credenciais, e aí o Matt Winkler, que era do Wall Street Journal, falou com alguns amigos, né? Alguns amigos chamaram ele, na verdade, que eles estavam no New York Times nessa época, mas eles eram do Wall Street Journal, conheciam o Matt Winkler daí. E esses caras pediram pro Matt Winkler, falou, cara, a gente gostaria muito de ter um terminal Bloomberg pra gente acompanhar tudo em real time, né? Só que a gente não tem condições de pagar um terminal. Novamente. Aí o cara falou assim, não, tudo bem, a gente fornece, mas em troca, a gente precisa que vocês nos publiquem. Ou seja, não me paga nada, mas tu começa a publicar no New York Times algumas matérias da Bloomberg. Então, de repente, né, se o problema era estar no papel, aí o cara falou, não, agora a gente está simplesmente no New York Times. Aí eles não tiveram escolha a não ser liberar as credenciais. Não tinha mais. E o mais louco é que aconteceu exatamente a mesma coisa do que com os bancos de investimentos lá no início. Porque quando um jornal conseguiu um terminal, os outros ficaram para trás. Uhum.
Então eles começaram a também entrar em contato, falando, não, eu preciso de um terminal aqui. Mesma coisa. Mesmo que eu. Nossa, que loucura. E aí E daí começou a vender pra todo mundo. e deu um problema que ele falou, foi desse problema que a gente começou a ter a imprensa como cliente, sendo que a gente nem tinha mapeado louco, a né? mídia Novo como negócio. potencial cliente, né? Que loucura. E aí depois ele teve o mesmo problema no Japão, né? Que demorou um monte para ganhar, acho que foi uns 24 meses. Por essa questão também de clubinho, né? Jornalista. O todo mercado financeiro do respeito, né? Japão nos anos 90 era top Mas, fish. e foi os Kisha Clubs, e eles precisavam muito, porque nessa época, né, o Japão era a segunda maior economia do mundo, não é mais, né? Agora é a quarta. E até hoje, Maior PIB per capita. o mercado de ações japonês e o mercado de dívida também, né? Não, em 91, 8 das empresas maior market cap do mundo eram japoneses. Simplesmente. Então, ou seja, assim, eles não podiam simplesmente deixar de fora o Japão, se eles quisessem ser uma operação de mídia, né? Mas aí eles conseguem rapidamente, né? Ali 90, 91, que teve uma recessão ali nos Estados Unidos e vários players de mídia estavam demitindo gente. O Bloomberg pegou um monte de gente, né? E ele fala, cara, no nosso caso era bom porque a gente não dependia disso para ganhar dinheiro, né? Isso faz toda a diferença. Claro. Sim. Porque é bom até hoje, né? O economics do negócio de mídia não é dos melhores, Sim. né? E eu li uma matéria que dizia que o braço de mídia da Bloomberg perdia em torno de uns 100 milhões por ano. Eu acho que até hoje perde dinheiro, tá? Perdia. Porque logo que eles começaram, eles já estavam com uns 300, 500 repórteres no mundo todo. Hoje, tu vai ver, deve ser uns 2.000 repórteres no mundo todo. Esses repórteres, na qualidade da Bloomberg, deve ganhar bem pra cacete. Uma âncora da Bloomberg, meu Deus, né? É bizarro. E a qualidade deles A qualidade é muito bizarra. É como se fosse o padrão Globo, né? No sentido de ser muito diferente tudo que eles fazem. Mas não é... Seja na rádio, que era 24 horas, seja televisão, depois fizeram revista. Eles foram um dos primeiros empresas que realmente viraram multimídia mesmo, né? Também tem esse ponto. Ali nos anos 2000, os caras atacaram em tudo também. Sim. E de certa maneira, até é engraçado, né? Porque tem uma semelhança. Agora que me veio isso na cabeça, que a gente ia falar do Red Bull, também, que o cara ficou bilionário vendendo um produto e usou várias outras coisas para vender principalmente o produto dele, né? O Red Bull, que era um time de futebol. E no fundo o Bloomberg fez a mesma coisa. Ele criou a empresa de mídia que não é para dar dinheiro, é para vender o terminal, no fundo. Que é onde disseminar, né? Exato. E tem uma questão também, venda, né? Mas também de marketing, né, cara? Sim. Crescer o nome, né? Porque, inclusive, esse foi um dos fatores que provavelmente alavancou o nome dele para depois ele virar político, como ele virou. E não vai ser o tema do Conversas de hoje, mas ele foi 3 vezes prefeito de Nova York, chegou a pré-concorrer pelos democratas. Perdeu nas primárias, né? Dentro do partido. Pra... Votou $1 bilhão de dólares. Aí sim ele utilizou a máquina dele, né? Mas ele não teria a força que teve, inclusive política, sem ter o nome, né? Porque isso ficou o nome dele, né? Eu achei legal o que tu falou da Reuters e tudo mais, cara. Ele ainda era uma pessoa viva, né? E ele tava ali. E é engraçado que quando a competição com a Reuters, né, e com o Dow Jones era muito louco, porque a gente está falando de 2 empresas centenárias já na época e que eram gigantes, né? Só que isso ele fala no livro também. Ele fala, geralmente empresas assim muito grande, elas demoram muito a acordar para alguma ameaça, sabe? Então é assim, esse carinha ali tá fazendo um terminalzinho e tal. E quando eles se deram conta, já eram anos 90. E o Bloomberg já tinha criado um efeito de rede, já tava com... Bom, pra ter noção, 97 ele já ultrapassa 1 bi de faturamento. Para mais cortes como esse, se inscreva no canal oficial do Curioso Mercado. A gente se vê lá.